Fala pessoal, mais uma vez aí no canal, vem comigo. Mais uma vez pessoal, estamos aí fazendo mais um videozinho aí com vocês aí, tá? Estamos aí pessoal para falar um pouquinho, mais um pouco da lei de Deus. Mais um pouco da lei de Deus. Eu queria falar sobre duas leis, mas eu vou acabar falando só de uma porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu ia falar da lei moral, né? A lei dos 10 mandamentos, né? A lei eterna, né? Vamos dizer assim, a lei eterna, que ela veio do céu, né? E ia falar da lei cerimonial, né? A lei cerimonial, a lei que foi abolida. Essa lei cerimonial, ela foi abolida. Essa lei cerimonial, que ela não, essa é a lei que Moisés escreveu, né? A lei que Moisés escreveu, essa lei que Moisés escreveu, essa lei foi abolida, né? Mas a lei moral de Deus, e foi Deus que escreveu, né, é eterna. Quer dizer, são duas leis, né? Uma é eterna e outra é uma lei que tem fim, né? A lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela tem fim. Ela teve um fim na cruz, que Jesus morreu, né? E ali, essa lei cerimonial, ela acabou. Mas por que que essa lei cerimonial acabou? É porque a lei cerimonial, ela era uma lei que existia sacrifício, né? E sacrifício de animais, né? E quando você pecava, né, de ano em ano, você pegava o animal, né, um cordeiro, e você levava esse cordeiro, né, no santuário. Chega lá, você pegava esse cordeiro, porque você é pecador, você não podia entrar, né? Você botava a mão na cabeça do cordeiro, você transmitia o seu pecado para o cordeiro e você passava esse cordeiro para o sacerdote. E o sacerdote pegava esse cordeiro, né, e imolava ele, sacrificava ele, e aí pegava o sangue e se expangia, né, nos altares e tal, aquela coisa toda, né. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E, e aí o pecado da pessoa que levou o cordeiro era perdoado, né. Então, quando Jesus veio, né, ele veio e Jesus foi, na verdade, crucificado, né. A Bíblia fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi imolado também na cruz, né? E aí essa lei cerimonial, ela acabou na cruz, né? Aí ela agora passou a não existir mais. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, simbolizando aquele cordeiro, né? E agora todos nós, né, com o nosso arrependimento, temos condições agora de ir a Jesus, né, e confessar o nosso pecado a Ele, e Ele, e você se arrependendo dos seus pecados, os seus pecados também serão apagados. E aí você agora está livre do pecado, né? Vamos dizer assim. Mas pessoal, né, sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a lei moral, né? Uma lei eterna. Uma lei que nunca vai acabar. Mesmo Jesus voltando, essa lei vai existir. E essa lei existia no céu, pessoal. Essa lei existia no céu, né? Uma lei pura, uma lei santa, uma lei ordenada por nosso Criador, né? Feita por nosso Criador, né? E essa lei, ela existe no nosso meio, né? Ela existe no meio de toda a humanidade, né? E aí, muitos dizem que essa lei foi abolida, que essa lei acabou. Essa lei não pode acabar. Essa lei não tem como acabar.
Vou explicar a vocês por que não pode acabar, né? Essa lei não pode acabar por um motivo, e um motivo muito sério. Essa lei não pode acabar por quê? É porque Deus, a Bíblia fala bem assim, todos passarão diante do tribunal de Cristo, né? Todos nós vamos ter que passar diante do tribunal, e diante desse tribunal tem que ter uma lei, pessoal. E essa lei é a lei moral, a lei de Deus, né? Todos vão ser julgados por essa lei, entendeu? Você não pode ir para o céu sem saber por que você está indo para o céu, né? Você também não pode ir para o inferno sem saber por que você está indo para o inferno, entendeu? E aí você tem uma lei que vai te julgar, né? Muita gente vai chegar, Senhor, mas eu não fiz isso, Senhor, mas eu não fiz aquilo, entendeu? Aí Jesus vai falar assim, apartai-o de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí, pessoal. Então, você tem que ser julgado pela essa lei. E a única lei que você vai ser julgado vai ser essa, entendeu? É a lei dos 10 mandamentos. Essa lei dos 10 mandamentos, você vai ser julgado por ela. Eu também vou ser julgado por ela. Todo ser humano vai estar diante do tribunal de Cristo e vai ser julgado pela essa lei. Não vai ter jeito, pessoal. Não tem jeito, entendeu? Aí eu queria ler para vocês alguma coisa que fala sobre essa lei, né? Lei moral. Os 10 mandamentos, né? Chamamos de lei de Deus, né? Esta lei vem da eternidade, pessoal. Olha aí. Essa lei, ela vem da eternidade. Os princípios desta lei são a base do governo de Deus. Tá vendo? São imutáveis. Nunca pode acabar. Como o trono de Jeová, pessoal. O trono de Jeová também não pode acabar. Essa lei é como o trono de Jeová, não pode acabar. A lei é, por natureza, indestrutível, adaptando-se ao governo dos seres morais, livre em todos os séculos, em todo o universo de Deus. Diz assim, ó, nenhum dos mandamentos pode ser tirado do decálogo. Nenhum pode ser tirado. Tá vendo aí? Permanece todos eles irrevogável e assim permanecerá para sempre, pessoal. Não adianta. É a lei de Deus para sempre. Esta lei não pode ser abrogada, não pode acabar. Ninguém pode destruir essa lei. Nem por homem da terra e nem por seres do céu. E nem mesmo por seu autor que foi escrito. Olha aí. Como que pode destruir essa lei? Nunca. Não pode. Pessoal, o mundo sem lei, sem essa lei, não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como é que você vive no mundo sem lei? Não tem como. Aí diz assim, ó, aquele que abrogar, a menos que mude a sua natureza, a forma do seu governo, disse Jesus. Diz assim Jesus, ó, é mais fácil passar os céus e a terra do que tirar um i ou um tio da lei. Não pode, de jeito nenhum. Entendeu? Não pode tirar nada da lei. A lei, ela é eterna e ela vai durar para sempre, pessoal. Então, eu tenho alguns versículos aqui que eu queria passar para vocês, tá? E vocês podem ler também em casa, entendeu? É na Bíblia de vocês, entendeu? São versículos fáceis, né? De se entender. Lá em Salmo, no verso 1 e 2, diz assim: tenha o seu prazer na lei do Senhor. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
Tá vendo, pessoal? Isso está lá em Salmo 1 e 2, 19, verso 7. Vamos lá, vamos para Romanos, pessoal. Romanos, no capítulo 4 e versos 15, né, diz assim: aonde não há lei, também não há transgressão. Você viu, pessoal? Aonde não há lei, não há transgressão. Por quê? Porque a lei, ela mostra a tua transgressão. Ela mostra o teu pecado. Entendeu? Se não existe lei, também não existe pecado. Para que vai existir pecado? Para que vai existir lei se não existe pecado? Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Logicamente, Adão e Eva pecaram, né? Adão e Eva pecaram, né? E porque transgrediram a lei de Deus. Quer dizer, pecou, transgrediu a lei de Deus, né? Disso Paulo dá prova cabaz e insofismável ao declarar: como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão e Eva entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas pelo pecado, pelo pecado, não é imputado não havendo lei. Quer dizer, não havendo lei, não existe pecado. Entendeu? O que está dizendo aqui em Romanos, né? Fica então claro, a lei de Deus existe antes do pecado do homem no Éden. A lei de Deus existe antes do pecado do homem no Éden. Você entendeu, pessoal? Vamos lá para mais um versículo. Êxodo 31, 18 diz assim: e deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, pessoal, esses 10 mandamentos, né? Toda a Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas em Êxodo 31, verso 18, diz que o próprio Deus escreveu a lei dele. Entendeu, pessoal? Então, é uma coisa muito mais séria do que você pensa. A lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E aí Deus escreveu e deu a Moisés, né? Já escrita. Entendeu? Deus escreveu e deu a Moisés já escrita a lei dele. Não foi que Moisés escreveu. Entendeu? Não foi Moisés que escreveu. Foi Deus que escreveu e deu a Moisés as 2 tábuas. Tábua de testemunho escrita pelo dedo de Deus. Entendeu, pessoal? Fica claro isso para vocês aí, tá? Vamos lá para Romanos 7, verso 12. Assim, a lei é santa. Está dizendo lá, ó. O mandamento é santo, justo e bom. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para vocês ficarem sabendo, né? A Bíblia, na verdade, vou falar uma coisa mais clara assim, para vocês entenderem. São 2 coisas que eu vejo na Bíblia, sabe? Que a Bíblia se resume nos mandamentos de Deus, né? Em toda a Bíblia está a lei de Deus e os 10 mandamentos de Deus, né? Que significa a mesma coisa. Mas existe uma coisa na Bíblia que eu admiro muito, né? Em estudar a palavra de Deus. A coisa que eu mais vejo na Bíblia, que eu mais vejo em toda a Bíblia, é a respeito de pessoas. A Bíblia, ela está falando de você e de mim. Entendeu? Ela só fala de você e de mim. Jesus veio salvar. Vamos dizer assim, Jesus desceu do céu, né? Veio para essa terra, veio para salvar. Salvar quem? Salvar o ser humano. Aí Jesus libertou quem? O ser humano. Aí Jesus curou quem? O ser humano. Aí Jesus teve compaixão de quem? Do ser humano.
Aí Jesus pede, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai pregar a quem? O ser humano. Tudo na Bíblia se baseia no ser humano. Entendeu? Diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo é vida eterna para o ser humano. Entendeu? Então, tudo que é falado na Bíblia é para o ser humano. Tudo que foi feito é para o ser humano. É para nós. Entendeu? Então, Deus diz assim que novo mandamento vos dou. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí. Tudo na Bíblia está referindo a você e a mim. Entendeu, pessoal? É uma coisa assim, se você começar a estudar, e você vai ver isso na Bíblia. Que a Bíblia, ela é recheada de amar o próximo. De falar do amor de Deus para o próximo. Entendeu? Que Deus amou o mundo de tal maneira. E você não vê nada na Bíblia que Jesus veio aqui para tirar a vida de ninguém. Você não vê isso na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Entendeu, pessoal? Então, eu fico admirado com isso. Então, eu vejo a importância que tem o ser humano. Entendeu? O ser humano não é um ser qualquer. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Entendeu, pessoal? Então, os 10 mandamentos é para te proteger, para te guardar, entendeu? Das impurezas desse mundo, do pecado, da injustiça, entendeu? O mandamento é para isso, entendeu? Aquele que tem o mandamento de Deus no teu coração, ele não peca, porque os mandamentos de Deus apontam para você o pecado. Em tudo que você faz, entendeu, pessoal? Se você faz uma coisa errada, imediatamente você vai saber que aquela coisa errada que você fez é o mandamento. O mandamento te acusando que você fez aquela coisa errada. A Bíblia fala assim, não matarás. Se você matar a pessoa, você sabe que está fazendo a coisa errada. Então o mandamento está te acusando que você está matando. Entendeu? Não adulterais. A Bíblia fala que você não adulterais. Entendeu? Então, quando você adultera, você sabe que você está pecando. É pecado adulterar. Furtar, cobiçar, tudo isso é pecado. Então você sabe que você está errando. E esse mandamento, pessoal, vai estar diante de você, diante do tribunal. Não vai ter como você fugir disso. Não vai ter como eu fugir disso aí. Porque vai estar diante de você. Não tem como sair fora disso. Você vai ser julgado, mas diante de você vai ter uma lei ali, do teu lado. A lei. E você passando por aquilo ali. Então toda a tua vida vai passar. Toda a tua vida vai passar como se estivesse passando... Toda a tua vida vai passar como se estivesse passando um telão, sabe? A sua vida vai estar ali e diante de você já vai estar os 10 mandamentos da lei de Deus. Entendeu? Então, tudo que você faz nesse planeta está envolvido os 10 mandamentos. Olha a importância que tem os 10 mandamentos. Entendeu, pessoal? Então, nós temos que guardar os mandamentos dentro da gente. E evitar de pecar. O máximo que você puder evitar de pecar é bom, pessoal. Entendeu? A lei de Deus ela é perfeita. Ela restaura a alma. A Bíblia fala assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver mais alguns textos aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui, para aí. Diz assim, ó. Que o pecado... O que é pecado? Está falando aqui, né? Pecado é a quebra da lei moral. Você entendeu? O pecado é a quebra da lei moral. Entendeu? Porque todos nós temos quebrado os 10 mandamentos. Todos nós temos quebrado os 10 mandamentos. Entendeu? Nós temos que fazer por onde não quebrar. Ele está certíssimo, porque a Bíblia revela tal verdade como essas palavras. Qualquer que comete pecado também transgride a lei. Está vendo aí, pessoal? Porque o pecado é a transgressão da lei. Olha aí. Pessoal, quando você tem dentro de você os mandamentos de Deus, você vai saber aonde que você está pecando. Todos nós.
Entendeu? Pessoal, ser cristão não é botar a Bíblia debaixo do braço e dizer que sou cristão, não. Isso não quer dizer nada, não, pessoal. Entendeu? A Bíblia tem que ser examinada, tem que ser estudada, entendeu? Ela tem que... E as palavras dela você tem que guardar dentro de você, entendeu? Ela diz assim, ó, lá em Romanos 4:15, diz assim, porque aonde não há lei, também não há pecado. Por quê? É claro, se não há lei, não existe pecado. Se não existe pecado, para que lei? Entendeu? Vamos lá para... Isso aí está em Romanos 4:15, pessoal. Em Mateus 1:21, diz assim, ele dará à luz o filho e chamará o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ó, na verdade, você estudando a Bíblia, você vai ver que a lei e Jesus é uma coisa só. A lei e Jesus é uma coisa só. Quando você guarda a lei dentro do teu coração, você está amando Jesus. Entendeu? E quando você ama Jesus, você guarda a lei. Entendeu, pessoal? Vou aqui adiantar um pouquinho aqui que está passando muito rápido. Diz assim, lá em Tiago 2, e no verso 10 diz assim, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todo. São 10 mandamentos. Você tropeçou em um, quebrou todos. Olha aí. A perfeição que é Deus. Deus exige que você guarda todos os mandamentos, pessoal. Todos os mandamentos. Entendeu? Vamos lá para João. João 2, 3 e 4. Diz assim, nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço os mandamentos, e não guarda, é mentiroso, nele não está a verdade. Você entendeu, pessoal? Então, os mandamentos de Deus, eles têm que ser guardados dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento. Vou ler o último versículo que está em Eclesiastes, tá? Porque a hora está passando muito rápido. Vamos dizer assim. Em Eclesiastes 12, verso 13, diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é só meu, não. Tá? Não é só do nosso pastor, não. É o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus dentro do coração. Tá, pessoal? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Tenho muito mais coisa bonita para falar para vocês. Tá? Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo. Entendeu? Se inscreva no nosso canal. Dá um likezinho aí. Entendeu? E que Deus abençoe o seu dia. E você possa ter um bom dia. Entendeu? E que você procure amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá, pessoal? Fique com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo, tá?